Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos continuar a nossa correção das atividades propostas do capítulo 7, Reino Fungi. Vamos lá? Exercício 3, página 39. No esquema a seguir está ilustrada de forma simplificada parte do ciclo de vida de um fungo denominado. Então, nós teríamos que saber que tipo de fungo é esse, né? Nós temos um cogumelo e o cogumelo ele está presente no grupo dos basidiomicetos. Então, a resposta correta seria a letra C, ok? Número 5. A parte comestível do cogumelo champignon corresponde ao, né? Nós teríamos que lembrar das estruturas do cogumelo, que é o representante dos basidiomicetos, né? O cogumelo ele é um fungo basidiomiceto em que ele tem lá o que a gente chama popularmente de chapéu, onde estão os basidiocarpos, né? Que são estruturas que vão produzir os esporos e também tem o corpo de frutificação, né? Então, o que nós consumimos dentro do cogumelo é o corpo de frutificação, certo? Número 6. A número 6, o exercício dizia o seguinte: molho de soja mofado vem sendo usado na China há mais de 2.500 anos, no combate a infecções de pele. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros russos das prisões alemãs que aceitavam comer pão mofado sofriam menos infecções de pele do que os demais prisioneiros, os quais recusavam esse alimento. Letra A, o que é mofo? Gente, o que é mofo, né? Mofo é uma estrutura fúngica lá que nós costumamos ver em locais onde tem paredes, né? Que estão úmidas, ou com infiltração, ou até mesmo nos alimentos. Então, o mofo, ele na verdade, ele é um bolor, né? Ou seja, um tipo de fungo. Na letra B, o exercício pediu o seguinte: porque esses alimentos mofados podem combater infecções de pele. Preciso lembrar qual que é o potencial ali desse fungo, né? Os fungos, eles vão produzir antibióticos, como a gente viu lá no caso da penicilina, né? Esses antibióticos, eles podem combater as bactérias que vão ser causadoras das infecções de pele. Dentre esses fungos, nós podemos citar, né? O penicillium, que é o que vai produzir a penicilina, a própria penicilina, que foi inclusive o primeiro antibiótico, né, a serem produzido, e o aspergillus, né, que são esses bolores marrons ou verde comuns em pães, frutas, em outros alimentos que a gente deixa ali durante um determinado tempo e acabam entrando em deterioração, ok? Número 7. Os fungos são seres vivos bastante diversificados quanto à sua organização e aos seus relacionamentos com os seres. A respeito deles são feitas as seguintes afirmações. Número 1. A maioria apresenta tanto reprodução sexuada como assexuada. 2. Suas hifas são constituídas basicamente de celulose. Número 3. Nas relações com os outros seres vivos, nunca exercem papel de produtor. 4. Em uma cadeia alimentar, eles podem ocupar os níveis de produtor, consumidor e decompositor. Aí eu preciso lembrar daquelas questões, né? Fungo faz fotossíntese, ele é autótrofo, certo? O fungo ele atua como decompositor, né? Ele pode ser consumidor, ele pode consumir outros organismos. Então, aí nessa número 7, nós tínhamos como correta a letra B, as afirmativas 1 e 3. Então, dentro dos filos, né, que nós temos dentro do reino fungi, só o deuteromicota que vai ter os fungos que são chamados de fungos imperfeitos. Eles vão ter a reprodução exclusivamente assexuada. Os demais filos têm reprodução assexuada ou sexuada. E a estrutura do corpo desses fungos é chamada de hifas, né? Isso nós já vimos, inclusive, em exercício anterior. Que essas hifas têm uma parede celular que vai estar constituída aí
por quitina, nós também já tínhamos falado sobre isso. E os organismos do reino fungi, eles são heterótrofos, né? Eles são heterótrofos por quê? Porque eles fazem absorção dos nutrientes, têm digestão extracelular, então a mais correta seria a letra B. Agora nós vamos para número 8. Número 8, a 8 diz o seguinte: sobre os representantes do reino fungi, pode-se afirmar: 1. Ascomicetos possuem hifas cenocíticas e possuem ascocarpo, estrutura de frutificação. 2. Basidiomicetos, além das fases haploide e diploide, apresentam uma terceira fase, dicariótica. 3. Ascomicetos e basidiomicetos apresentam reprodução sexuada. Aí nós tínhamos lá, estão corretas que letra, né? Na número 8 em si, né, nós temos lá a número 1, os fungos do tipo ascomiceto, eles têm uma reprodução sexuada e as hifas, elas vão formar ter um aspecto de saco, né? Os ascos. Então, o corpo de frutificação deles é chamado de ascocarpo. Então, essa está falsa. A número 2 está verdadeira e a número 3 está verdadeira. Então, a letra correta aí seria a letra A. Número 9. Na número 9, nós tínhamos o seguinte: os fungos são seres A, B, que em associação com algas, seres C e D, formam o Z. Para essa associação, dá-se o nome de F. A sequência correta de palavras que, substituindo as letras A, B, C, D, E e F, tornará a frase anterior verdadeira né? Aí nós tínhamos que verificar qual seria a sequência correta. Veja bem, né? Os fungos são seres aclorofilados, ou seja, eles não têm clorofila, né? Podem formar associação mutualísticas com algas, que são seres fotossintetizantes. E aí eles vão originar então uma nova estrutura que é chamada de líquen, né? Ou eles podem ainda se associar às raízes e formarem as micorrizas. Então, na número 9, a letra correta seria a letra D. Tranquilo? Número 10. A número 10 nós tínhamos o seguinte: o impressionante exército de argila de Xi'an, na China, enfrenta finalmente um inimigo. O oponente é um batalhão composto de mais de 40 tipos de fungos, que ameaça a integridade de 6.000 guerreiros e cavalos moldados em tamanho natural. Os fungos que agora atacavam alimentam-se da umidade provocada pela respiração de milhares de pessoas que visitam a atração a cada ano. Letra A. Ao contrário do que está escrito no texto, a umidade não é suficiente para alimentar os fungos. Explique como os indivíduos do reino fungi se alimentam. Bom, nós tínhamos que pensar no seguinte, né? Esses indivíduos, eles não têm a capacidade de desenvolver a fotossíntese, mas, né, eles são heterótrofos. Então, eles vão liberar algumas enzimas nesse ambiente. Ao liberar essas enzimas, né, fora do seu corpo, externo ao seu corpo, essas enzimas vão degradar a matéria orgânica que está nesse ambiente, né? E esses nutrientes vão ser absorvidos pelos fungos. Então, essa é a forma com que os fungos vão se alimentar. Os fungos são encontrados em qualquer ambiente. Como se explica essa grande capacidade de disseminação? Bom, nós observamos a disseminação dos fungos em qualquer tipo de ambiente, realmente, né? Isso porque, se eles encontrarem condições favoráveis, né, seja lá a umidade, matéria orgânica no ambiente, eles vão conseguir se reproduzir. E eles se reproduzem através do processo de esporos, né? Formação de esporos. Esses esporos, eles além de ser uma forma de reprodução, conferem uma certa resistência a esses fungos. Então, por isso que eles vão ser disseminados rapidamente em qualquer tipo de ambiente, ok? Agora nós vamos corrigir o Enem e Vestibulares, página 40, vamos lá? Exercício 1. A cidade de São Paulo, atravessada por dois grandes rios, Tietê e Pinheiros, e seus inúmeros afluentes, é frequentemente assolada por grandes enchentes nos períodos chuvosos.
Após as enchentes, seguem-se casos de leptospirose. Um político, em sua campanha, propõe acabar com a doença adotando 5 medidas seguintes. 1. Exterminar o maior número possível de ratos. 2. Aplicar semanalmente inseticidas às margens dos rios. 3. Multar as famílias que acumulam água nos fundos dos quintais. 4. Evitar o acúmulo de lixo próximo às residências e margens de rios. 5. Desenvolver campanha para estimular o uso de calçados, principalmente em dias de chuva. Então, quais seriam, né, as medidas mais eficientes em se tratando da leptospirose? Nós temos aí as medidas 1 e 4, né? Porque as demais medidas, elas não funcionariam, né? Por exemplo, o uso de inseticida não funciona ao combate da leptospirose, porque a leptospirose ela não é transmitida por inseto, tá? Outro exemplo aí, a bactéria ela não vai se multiplicar em água parada, como acontece, por exemplo, com o mosquito Aedes aegypti. Então, a medida 3 também não seria eficiente. E a medida 5, né, que é o uso de calçados, também não é eficiente, porque a bactéria ela pode estar em qualquer parte do corpo, não somente nos pés. Então, utilizar calçados aí não seria a medida mais eficiente para combater a doença. Então, a resposta aí seria a letra C. Número 2. Nos itens a seguir estão caracterizadas conjugação, transformação e transdução em bactérias. 1. Depende de um vírus para efetuar-se. 2. Ocorre quando a passagem de material através da ponte citoplasmática. 3. Ocorre através da absorção de ácido nucleico livre no meio. E 4. Depende da formação de isogametas. Qual alternativa apresenta a correspondência correta? Então, nós temos lá, 1. Depende de um vírus para efetuar-se. Nesse processo, né, o vírus ele vai injetar o material genético dele, né, e vai se aproveitar do DNA da bactéria, né, do material genético da bactéria. Então, nós temos aí a conjugação, né, que seria ocorre através da ponte citoplasmática, o 2, né? A transformação seria o número 3, ocorre através da absorção do ácido nucleico e depende de um vírus para efetuar-se a transdução, né? Então, número 2 seria a letra C, ok? Número 3. Quando uma pessoa é acometida por alguma doença infecciosa causada por bactérias, deve procurar o médico que provavelmente, para combater essa moléstia, lhe administrará certos medicamentos, como antibióticos. Esses medicamentos têm a capacidade de bloquear a síntese de proteínas que ocorre nesses seres causadores de infecção. Por quê? Qual é o papel dos antibióticos aí? Letra A, estimulam cada vez mais a proliferação dessas bactérias, eles vão estimular a reprodução das bactérias. B, não matam as bactérias e a pessoa permanece doente. C, atuam sobre as mitocôndrias, fornecendo mais energia a esses seres. D, inibem a secreção celular a nível de retículo endoplasmático rugoso. E atuam sobre os ribossomos e dessa forma evitam a proliferação das bactérias. Então, a mais correta seria a letra E, né? Os antibióticos, eles bloqueiam a síntese proteica nas bactérias, porque eles vão agir nos ribossomos dessas bactérias. Então, com isso, a reprodução, a inibição da reprodução das bactérias, certo? Número 4. Na número 4, nós temos aí uma questão do Enem, né? Leia a tirinha a seguir. Vou aumentar aqui para poder ler. Então, na tirinha nós temos o mundo das bactérias. Estou tão sozinha, vou me duplicar. Oi, você vem sempre aqui?
que cara chato, vamos embora, né? Então, aí no exercício ele pediu o seguinte: são características do tipo de reprodução apresentado na tirinha. Simplicidade, permuta de material gênico, variabilidade genética, rapidez, simplicidade, semelhança gênica, variabilidade gênica, mutação e evolução lenta, gametogênese, troca de material gênico e complexidade, clonagem, gemulação e partenogênese. Então, nós tínhamos aí uma reprodução do tipo assexuada, né? E nós não temos variabilidade genética, né? Isso é importante lembrar. Então, se nós não temos variabilidade genética, qual seria a das alternativas aí a que mais, a que corresponde, vamos dizer assim, à alternativa correta? Seria a letra B, né? Se a reprodução ela é assexuada, ela pode acontecer pela bipartição, em que uma bactéria ela vai dividir em duas, né, e consecutivamente, e essas bactérias elas vão ser, vamos dizer assim, clones, né? Elas vão carregar o mesmo material genético, não tem variabilidade genética, é uma reprodução bem simples e as bactérias são geradas como cópias, ok? Vamos para número 5. Na número 5, nós tínhamos a peste bubônica, é causada pela Yersinia pestis, um bacilo pequeno, gram-positivo, que no século XIV dizimou aproximadamente 25% da população europeia. E uma epidemia que, deixa eu puxar aqui, influenciou o curso da história. O reservatório animal são roedores silvestres, como marmotas e esquilos. Os roedores urbanos, como os ratos. São as pulgas de ratos contaminados que, pelas picadas, transmitem a bactéria para os ratos e para os homens, ocasionando nestes a peste bubônica. Com a multiplicação extensa das bactérias no pulmão humano, que resulta em broncopneumonia e um grande número de bactérias no escarro. A infecção pode se espalhar de pessoa para pessoa pelas gotículas das secreções aéreas. Trata-se aí da peste bubônica pneumônica. Com base nessas informações, marque V para verdadeiro e F para falso. Yersinia pestis é um bacilo que utiliza a pulga de roedores urbanos como reservatório. Então, ali nós tínhamos uma verdadeira, né? Próxima, a pulga do rato é um vetor da peste bubônica. Verdadeira ou falsa? Verdadeira é a pulga que é o vetor. A peste bubônica é transmitida de pessoa para pessoa em suas formas? Não, né? Ela não é transmitida de pessoa para pessoa, ela é transmitida através de um vetor, né? A peste pneumônica tem transmissão interpessoal entre pessoas? Sim, né? Ela tem transmissão de uma pessoa para outra, né? Nós vimos inclusive no texto aí, né? Os roedores silvestres, roedores silvestres e urbanos podem ser portadores de Yersinia? Sim, tranquilamente. Os roedores tanto silvestres quanto urbanos, os ratos, né? Na número 6, nós tínhamos outra questão do Enem, né? Botulismo, intoxicação alimentar que pode levar à morte, é causado por toxinas produzidas por certas bactérias, cuja reprodução ocorre nas seguintes condições: é inibida por pH inferior a 4,5, meio ácido, temperaturas próximas a 100 graus Celsius, concentrações de sal superiores a 10% e a presença de nitritos e nitratos como aditivos. A ocorrência desses casos recentes de botulismo em consumidores de palmito em conserva levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a implementar normas para a fabricação e comercialização do produto. No rótulo de uma determinada marca de palmito em conserva, encontram-se as seguintes informações: 1. Ingredientes: palmito, açaí, sal diluída 12% em água, ácido cítrico. 2. Produto fabricado conforme as normas da Anvisa. E 3. Ecologicamente correto. As informações do rótulo que têm relação com as medidas contra o botulismo são contidas em... Então, as informações, elas são contidas apenas em um
e 2, né? O produto estar ecologicamente correto ou não, já não é uma informação relacionada ao botulismo, ok? Na número 7, nós temos outra questão do Enem. Levando-se em conta os fatores que favorecem a reprodução das bactérias responsáveis pelo botulismo, mencionadas na questão anterior, conclui-se que as toxinas que causam têm maior chance de serem encontradas. Letra A. Em conservas com concentração de 2 gramas de sal a 100 gramas de água. Nas linguiças fabricadas com nitrito e nitrato de sódio. C. Nos alimentos logo após terem sido fervidos. D. No suco de limão, cujo pH varia de 2,5 a 3,6. E E. No charque, carne salgada, seca sob sol. Então, para desenvolvermos essa, nós tínhamos que lembrar das instruções anteriores, né? pH abaixo de 4,5, concentração de sal de 10%, e a temperatura elevada. A única alternativa que nós temos aí que corresponderia seria a letra A, ok? E a tarefa de vocês de hoje é desenvolver o mapa mental desse capítulo, ok? Fique com Deus, um bom final de semana e até a próxima aula. Um beijão!